Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que tal aproveitarmos e fazer uma aulinha de inglês? Essas são as aulas de inglês com o Braga. Vamos falar sobre capitalization. Capitalization. O que é capitalization? Bom, não é capitalização. Você pode ter certeza que não é. Estamos falando de letras maiúsculas. Então, quando você vai iniciar uma palavra, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, você vai usar uma letra maiúscula. When you have to use a capital letter, quando você tem que usar uma capital letter ou letra maiúscula? At the start of every sentence, no início de qualquer frase, de toda e qualquer frase. Então você vai iniciar uma frase, seja ela qual for. Eu fui ao banheiro. Você vai colocar o E do eu em maiúscula. Phonemes and places and people. Phonemes of places and people. Para nomes de lugares e de pessoas. Então, toda vez que você falar, por exemplo, eu fui ao shopping center, bom, você não vai dizer eu fui ao shopping center e colocar shopping center com letra maiúscula. Não é necessário isso. Por quê? Porque quantos shopping centers? Não existe um, né? Você não está se referindo a um único. Claro que pode existir lugares, cidades que tenham um único shopping center. Isso existe. Mas se você disser, eu vou ao shopping Iguatemi, por exemplo, eu vou ao shopping Bandeiras, né, eu vou ao shopping Unimart, então o Bandeiras, Unimart ou outro nome, você vai colocar com letra maiúscula, com capital letter. When writing the word I, quando você escrever o pronome pessoal I ou eu em português, né? I, você vai dizer, por exemplo, I have a girlfriend. Por exemplo, quando você for falar o nome da sua namorada, por exemplo, I have a girlfriend and her name is Roberta. Eu tenho uma namorada e o nome dela é Roberta. Então você vai colocar o Roberta com letra maiúscula. I am a student. O I vai ser colocado com letra maiúscula nesse caso, até porque é o começo da frase. Mas o pronome pessoal I vai como letra maiúscula, mesmo se ficar em qualquer posição da frase. Initials like DIY, UK and FBI. Initials like DIY. O que é DIY? Bom, para você que não conhece, né, que nunca viu essa sigla, significa Do It Yourself. Por exemplo, às vezes as pessoas pegam uma receita de bolo para fazer em casa. A pessoa não sabe fazer o bolo, ela não quer comprar também. Então ela vai fazer ela mesma, né? Fazer você mesmo, faça você mesmo. Então, Do It Yourself é o que significa essa sigla. UK, United Kingdom, refere-se ao nome de um país, né? United Kingdom. E aí tem toda uma questão geográfica aí que a gente vai ver em alguma outra classe, alguma outra aula, vai, enfim, compreender isso aí. Mas vamos compreender isso como sendo um país no primeiro momento. When you use the UK, we have to use capital letter, countable and uncountable things. Countable and uncountable things. Coisas contáveis e coisas não contáveis. Teaspoon, a spoon, my spoon, two spoons. Quando você diz a spoon, você está dizendo uma coisa definida. Está definindo uma colher, nesse caso. My spoon pode ser singular, my spoon. Mas se eu tiver 2, 3, 5, 10, 50 colheres, então eu vou dizer my spoons. E quando eu me referir a 2 colheres, eu vou dizer two spoons. Information. Quando se refere a informação, você não vai falar, em português você diz, uma pessoa me deu uma informação sobre isso. A pessoa me deu várias informações sobre isso. Mas em inglês a coisa não funciona bem assim. I can give you a little information. A little information. A palavra informação aí vai no singular. I can give you a lot of information. Ou lots of. I can give you lots of informations. No. I can give you lots of information. Viu como é diferente? Não leva o S característico de plural.
I can give you lots of information. I can give you some information. I can give you no information. Advice is also an uncountable noun. She gave me some advice. She gave me some advice. They gave me lots of advice. They gave me lots of advice. Punctuation, question mark, exclamation mark, period. They can change the whole meaning or feel of the sentence. Can you give me a hug? Uma coisa a ser observada, não tão somente em português, mas em inglês, em qualquer idioma, é que quando você coloca uma expressão aqui, por exemplo, can you give me a hug? Uma frase, uma sentença. Can you give me a hug? Perceba que o question mark, nesse caso, como é uma pergunta, ele vai ficar junto da palavra, da última palavra. Não deixe longe. Deixar longe significa que você vai confundir o seu leitor. E depois você mesmo pode se confundir quando for ler isso aí. Então, existe aí um erro de gramática. Em outro momento, até vou abrir um parêntese e falar sobre eu considero como um grave erro de gramática as pessoas escreverem sem anotar o R no final da conjugação verbal. A gente diz, por exemplo, a gente fala, a gente é como os ingleses, a gente não pronuncia os R's nos finais das palavras. Por exemplo, eu vou cortar a grama do meu quintal. Você não diz eu vou cortar a grama do meu quintal, ou vou cortar a grama do meu quintal, ou vou cortar a grama do meu quintal. Você diz eu vou cortar a grama do meu quintal. Tem um cortar. Você não pronuncia o R no final. Os ingleses também não. Então a gente tem uma identificação nesse sentido, né? Eu mesmo, no começo, eu senti um pouco de dificuldade e de vez em quando me pego com algumas palavras que eu não conheço ou que eu escrevo pouco e tal, porque a pronúncia do R nos confunde. Se você não sabe que tem um R escrito ali, se você não está acostumado a escrever, você corre o risco de escrever errado, né? É claro que você não vai morrer por causa disso, né? Não se preocupe tanto assim de escrever alguma coisa errada ou fazer uma pronúncia errada. Você está aprendendo o idioma inglês. E no português, em algum momento, não sei se é aqui no curso, mas ou em alguma outra página, ou no meu perfil no Facebook, por exemplo, ou no YouTube, eu vou dar algumas aulinhas, pelo menos coisas muito básicas de língua portuguesa também. E esse é um erro muito grave. E a gente comete isso em português. Isso foi só um adendo. A proximidade do ponto de interrogação, por exemplo, do ponto de exclamação ou do ponto final, é uma coisa absolutamente imprescindível. Ele tem que estar junto da última palavra que foi escrita. Bom, então essas foram umas dicas bem rápidas, que isso naturalmente vai ser inserido num contexto muito maior e a gente vai ter muito mais aulas. Não vão ser aulas, aqui na página não vão ser aulas muito completas, porque a ideia não é essa. A ideia é que a gente tenha aula particular ou em grupo, dependendo da situação. Por exemplo, a gente vai ter 8 aulas online e 2 aulas por mês presenciais. Então essas aulas presenciais serão em algum lugar público, um parque, um bosque, algum lugar assim, em que a gente consiga ir pelo menos 2 pessoas, no mínimo, né? 2 pessoas, para que a gente tenha uma aula externa. Isso vai nos colocar numa situação muito interessante, que vai nos ajudar a encarar essa coisa de falar em público. Porque eu demorei muito para ter coragem de falar em público, né? Falar entre pessoas falando inglês. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não ficar se exibindo, né? Essa é uma outra história. Mas isso cria confusão. Você fala, pô, será que essa pessoa é gringa? Ela está, né, se fingindo? O que está acontecendo aí? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas estando em grupo, estudando e tal, a gente consegue ir se abrindo mais para essa nova experiência. E quando você tiver que falar com alguém de outros países, né, que falem o inglês, você vai ter mais facilidade. Então, muito obrigado pela atenção e te espero na próxima aula.